Prepare-se, porque o vídeo de hoje vai trazer reflexões que podem transformar sua vida. E se você precisa de uma oração, deixe seu pedido nos comentários. Nossa comunidade está aqui para orar por você. Inscreva-se, deixe o like e ative o sininho. Agora, vamos mergulhar na palavra de Deus. Hoje vamos abordar um tema que desperta muita curiosidade e reflexão. O que acontece com a alma após a morte? A vida após a morte é um assunto que intriga a humanidade há séculos, e a Bíblia nos oferece respostas claras e profundas sobre esse mistério. Vamos explorar o que a Bíblia ensina sobre o destino da alma, a ressurreição dos mortos, o debate entre o sono da alma e a imortalidade da alma, e muito mais. Descubra como as decisões que tomamos em vida influenciam nosso destino eterno e o que nos aguarda após a morte. Fique conosco até o final, pois esse conhecimento pode transformar sua vida e sua relação com Deus. O destino da alma após a morte. A pergunta sobre o que acontece com a alma após a morte é uma das mais antigas e profundas que a humanidade já fez. Desde os tempos antigos, pessoas de todas as culturas e religiões têm buscado respostas para essa questão fundamental. A Bíblia, como a palavra de Deus, nos oferece uma visão clara e detalhada sobre o destino da alma. A Bíblia ensina que a morte não é o fim da existência, mas uma transição para uma nova forma de vida. Em Eclesiastes, capítulo 12, versículo 7, lemos: "E o pó volte à terra como era, e o espírito volte a Deus que o deu." Este versículo nos mostra que, enquanto o corpo retorna ao pó, o espírito continua a existir e retorna a Deus. Esta visão oferece conforto e esperança, mostrando que a morte não é uma conclusão definitiva, mas uma passagem para uma nova fase da existência. A questão do destino da alma após a morte é abordada de várias maneiras na Bíblia. Em Lucas capítulo 16, versículos 22 e 23, Jesus conta a parábola do rico e Lázaro. "E aconteceu que o mendigo morreu, e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico, e foi sepultado. E no inferno ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe a Abraão e a Lázaro no seu seio." Esta passagem ilustra que, após a morte, a alma pode ir para o céu ou para o inferno, dependendo de sua relação com Deus durante a vida terrena. A Bíblia também nos ensina que haverá um julgamento final, onde todos serão julgados de acordo com suas obras. Em Apocalipse, capítulo 20, versículos 12 e 13, lemos: "E vi os mortos, grandes e pequenos, em pé diante de Deus, e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles havia, e foram julgados cada um segundo as suas obras. Este julgamento determinará o destino final de cada alma, confirmando a justiça divina. Para aqueles que têm fé em Jesus Cristo e vivem de acordo com seus ensinamentos, há a promessa de vida eterna no céu." Em João, capítulo 14, versículo 2, Jesus conforta seus discípulos dizendo: "Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vô-lo teria dito: vou preparar-vos lugar." Esta promessa nos dá esperança e segurança de que, ao final de nossa jornada terrena, estaremos com Deus na eternidade. Agora que entendemos a importância do destino da alma após a morte, vamos explorar o que a Bíblia diz sobre a ressurreição dos mortos. Não se esqueça de deixar seu comentário sobre o que você aprendeu até agora. Você já tinha pensado sobre o destino da alma após a morte? Compartilhe suas reflexões. A promessa da ressurreição dos mortos. A ressurreição dos mortos é um dos temas centrais da fé cristã e um dos eventos mais esperados na escatologia bíblica.
A Bíblia nos ensina que haverá uma ressurreição universal, onde todos os mortos serão ressuscitados e julgados por suas obras. Em João capítulo 5, versículos 28 e 29, Jesus diz: "Não vos maravilheis disso, porque vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz. E os que fizeram o bem sairão para a ressurreição da vida, e os que fizeram o mal para a ressurreição da condenação." Este evento marca o início do juízo final, onde Deus julgará todos os seres humanos de acordo com suas ações e decisões durante a vida terrena. Em Apocalipse capítulo 20, versículos 12 e 13, João descreve a visão do juízo final. "E vi os mortos, grandes e pequenos, em pé diante do trono, e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles havia, e foram julgados cada um segundo as suas obras." A ressurreição dos mortos e o juízo final são momentos de grande importância, pois determinam o destino eterno de cada indivíduo. Aqueles que viveram de acordo com a vontade de Deus e aceitaram Jesus Cristo como seu Salvador, serão recompensados com a vida eterna no céu. Em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 52, Paulo escreve: "Num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados." Esta passagem nos dá esperança e certeza de que os justos receberão corpos glorificados e viverão eternamente com Deus. Por outro lado, aqueles que rejeitaram a Deus e viveram em desobediência enfrentarão a condenação eterna. Em Mateus, capítulo 25, versículo 46, Jesus afirma: "Irão estes para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna." Este versículo destaca a seriedade do juízo final e a importância de viver uma vida alinhada com os ensinamentos de Cristo. A ressurreição dos mortos e o juízo final nos lembram da justiça e misericórdia de Deus. Eles nos encorajam a viver com propósito, buscando agradar a Deus em tudo o que fazemos e a compartilhar o Evangelho com os outros, para que mais pessoas possam experimentar a salvação e a vida eterna. Agora que entendemos a promessa da ressurreição dos mortos, vamos explorar a diferença entre o sono da alma e a imortalidade da alma. Não se esqueça de deixar seu comentário sobre o que você aprendeu até agora. Você já tinha pensado sobre a ressurreição dos mortos? Compartilhe suas reflexões. O debate entre o sono da alma e a imortalidade da alma. O debate entre o sono da alma e a imortalidade da alma é uma questão teológica que tem sido discutida por séculos. Alguns cristãos acreditam que a alma entra em um estado de sono até a ressurreição, enquanto outros defendem que a alma é imortal e permanece consciente após a morte. A teoria do sono da alma sugere que, após a morte, a alma entra em um estado de inconsciência até o momento da ressurreição. Esta visão é baseada em passagens bíblicas que se referem à morte como um sono. Em Eclesiastes capítulo 9, versículo 5, lemos: "Porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma, nem tampouco têm eles daí em diante recompensa, porque a sua memória jaz no esquecimento." Este versículo é frequentemente citado para apoiar a ideia de que os mortos estão em um estado de inconsciência. Por outro lado, a doutrina da imortalidade da alma ensina que a alma é eterna e permanece consciente após a morte. Em Lucas, capítulo 23, versículo 43, Jesus diz ao ladrão arrependido na cruz: "Em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso."
Esta passagem sugere que a alma do ladrão estaria consciente e presente com Jesus imediatamente após a morte. A parábola do rico e Lázaro, encontrada em Lucas capítulo 16, versículos 22 e 23, também apoia a ideia de que a alma permanece consciente após a morte. Na parábola, Jesus descreve como Lázaro é levado pelos anjos para o seio de Abraão, enquanto o rico é levado ao Hades, onde está em tormento. Ambos estão conscientes e cientes de suas circunstâncias. A visão do apóstolo Paulo também apoia a imortalidade da alma. Em Filipenses capítulo 1, versículo 23, Paulo escreve: "Mas de ambos os lados estou em aperto, tendo desejo de partir e estar com Cristo, porque isto é ainda muito melhor." Paulo expressa seu desejo de estar com Cristo imediatamente após a morte, indicando que ele acreditava na consciência da alma após a morte. Embora o debate entre o sono da alma e a imortalidade da alma continue, é importante lembrar que a Bíblia nos dá uma esperança clara de vida após a morte. A ressurreição dos mortos e a promessa de vida eterna com Deus são centrais para a fé cristã. Agora que exploramos o debate entre o sono da alma e a imortalidade da alma, vamos discutir a interpretação bíblica da morte como sono, referindo-se ao corpo, não à alma. Não se esqueça de deixar seu comentário sobre o que você aprendeu até agora. Você já tinha considerado essas diferentes visões sobre a alma após a morte? Compartilhe suas reflexões. A interpretação bíblica da morte como sono. A interpretação bíblica da morte como sono é uma metáfora comum usada para descrever o estado do corpo após a morte e não necessariamente o estado da alma. Esta visão é importante para entender a diferença entre o corpo físico e a alma imortal. A Bíblia frequentemente se refere à morte como um sono para descrever a condição temporária do corpo até a ressurreição. Em João capítulo 11, versículo 11, Jesus diz aos seus discípulos: "Lázaro, o nosso amigo, dorme, mas vou despertá-lo do sono." Jesus usa a metáfora do sono para indicar que a morte de Lázaro é temporária e que ele será ressuscitado. Outra passagem que utiliza essa metáfora é encontrada em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 13, onde Paulo escreve: "Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais, como os demais, que não têm esperança." Paulo usa o termo dormem para se referir aos crentes que morreram, enfatizando que a morte é temporária e que haverá uma ressurreição. A metáfora do sono é usada para confortar os crentes, lembrando-os de que a morte não é o fim. Em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 20, Paulo afirma: "Mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos e foi feito as primícias dos que dormem." A ressurreição de Cristo é apresentada como a primeira de muitas, garantindo que os crentes também serão ressuscitados. Embora a Bíblia use a metáfora do sono para descrever a morte do corpo, ela também ensina que a alma continua a existir e permanece consciente após a morte. Em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 8, Paulo escreve: "Mas temos confiança e desejamos antes deixar este corpo para habitar com o Senhor." Este versículo sugere que, ao deixar o corpo, a alma do crente vai estar com o Senhor, indicando uma continuidade de consciência. A interpretação da morte como sono, referindo-se ao corpo, ajuda a esclarecer o debate entre o sono da alma e a imortalidade da alma. Ela mostra que, enquanto o corpo está em um estado temporário de sono até a ressurreição, a alma continua a existir e permanece consciente. Agora que entendemos a interpretação bíblica da morte como sono, referindo-se ao corpo, não à alma, vamos explorar a natureza tripartida do ser humano: espírito, alma e corpo.
Não se esqueça de deixar seu comentário sobre o que você aprendeu até agora. Você já tinha considerado a metáfora do sono para a morte? Compartilhe suas reflexões. A natureza tripartida do ser humano: espírito, alma e corpo. A Bíblia nos ensina que o ser humano é composto de 3 partes distintas: espírito, alma e corpo. Esta visão tripartida é fundamental para entender a natureza da nossa existência e o que acontece após a morte. Em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 23, Paulo escreve: "E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito, e alma, e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis, para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo." O corpo é a parte física do nosso ser, através do qual interagimos com o mundo ao nosso redor. Ele é temporário e sujeito à morte e decomposição. Em Gênesis capítulo 3, versículo 19, Deus diz a Adão: "No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te tornes a terra, porque dela foste tomado, porquanto és pó, e em pó te tornarás." Este versículo confirma que o corpo físico retorna ao pó após a morte. A alma é a parte do nosso ser que envolve nossas emoções, pensamentos e vontade. É o eu consciente, responsável por nossas decisões e ações. Em Mateus capítulo 10, versículo 28, Jesus diz: "E não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo." Este versículo destaca a distinção entre o corpo e a alma, mostrando que a alma continua a existir após a morte do corpo. O espírito é a parte do nosso ser que se conecta diretamente com Deus. É através do espírito que temos comunhão com o Criador e recebemos sua vida e direção. Em João capítulo 4, versículo 24, Jesus diz: "Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade." Este versículo enfatiza a importância do espírito na nossa relação com Deus. A compreensão da natureza tripartida do ser humano nos ajuda a entender melhor o que acontece após a morte. Quando uma pessoa morre, seu corpo retorna ao pó, mas sua alma e espírito continuam a existir. Em Eclesiastes, capítulo 12, versículo 7, lemos: "E o pó volte à terra, como o era, e o espírito volte a Deus, que o deu." Este versículo confirma que o espírito retorna a Deus, enquanto o corpo se desintegra. A distinção entre espírito, alma e corpo também nos ajuda a entender a importância de cuidar de cada parte do nosso ser. Em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 20, Paulo escreve: "Porque fostes comprados por bom preço, glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus." Este versículo nos lembra que devemos honrar a Deus com todo o nosso ser, incluindo corpo, alma e espírito. Agora que entendemos a natureza tripartida do ser humano, vamos explorar a parábola do rico e Lázaro como ensinamento sobre a vida após a morte. Não se esqueça de deixar seu comentário sobre o que você aprendeu até agora. Você já tinha considerado a distinção entre espírito, alma e corpo? Compartilhe suas reflexões. A parábola do rico e Lázaro. A parábola do rico e Lázaro, encontrada em Lucas capítulo 16, versículos 19 a 31, é uma das passagens mais reveladoras sobre a vida após a morte. Nesta parábola, Jesus descreve o destino de 2 homens após a morte: um homem rico que vivia em luxo e um mendigo chamado Lázaro, que sofria na pobreza. A parábola começa com a descrição das vidas terrenas dos 2 homens. O homem rico vivia em grande opulência, enquanto Lázaro, coberto de feridas, ficava à porta do rico, desejando comer as migalhas que caíam da mesa. Quando ambos morrem, suas situações se invertem dramaticamente.
Em Lucas, capítulo 16, versículos 22 e 23, lemos: E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico e foi sepultado. E no inferno ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe a Abraão e a Lázaro no seu seio. Esta passagem nos ensina várias lições importantes sobre a vida após a morte. Primeiro, ela mostra que a alma continua a existir e está consciente após a morte. Lázaro é levado ao seio de Abraão, um lugar de conforto e descanso, enquanto o rico é levado ao Hades, um lugar de tormento. Ambos estão cientes de suas circunstâncias e têm memórias de suas vidas terrenas. Segundo, a parábola destaca a justiça de Deus. O rico, que viveu uma vida egoísta e sem consideração pelos outros, enfrenta tormentos após a morte, enquanto Lázaro, que sofreu na terra, encontra consolo e paz. Em Lucas, capítulo 16, versículo 25, Abraão diz ao rico: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro somente males, e agora este é consolado e tu atormentado. Terceiro, a parábola nos ensina que as decisões que tomamos em vida têm consequências eternas. O rico, em sua vida terrena, teve a oportunidade de ajudar Lázaro, mas escolheu ignorá-lo. Esta decisão teve um impacto direto em seu destino eterno. Em Lucas capítulo 16, versículo 26, Abraão explica ao rico: E além disso, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quisessem passar daqui para vós não poderiam, nem tampouco os de lá passar para cá. Finalmente, a parábola enfatiza a importância de ouvir e obedecer à palavra de Deus. O rico pede que Lázaro seja enviado para avisar seus irmãos para que não venham para aquele lugar de tormento. Em Lucas, capítulo 16, versículo 29, Abraão responde: Tem Moisés e os profetas, ouçam-nos. Isto mostra que a revelação de Deus nas Escrituras é suficiente para nos guiar à salvação. Agora que entendemos a parábola do rico e Lázaro como ensinamento sobre a vida após a morte, vamos explorar a visão do apóstolo Paulo sobre a morte como ganho e estar com Cristo. Não se esqueça de deixar seu comentário sobre o que você aprendeu até agora. Você já tinha considerado as lições desta parábola? Compartilhe suas reflexões. A visão do apóstolo Paulo sobre a morte, como ganho e estar com Cristo. O apóstolo Paulo teve uma visão única e inspiradora sobre a morte, vendo-a como um ganho e uma oportunidade de estar com Cristo. Esta perspectiva é evidente em várias de suas cartas e oferece uma visão profunda e esperançosa sobre o destino dos crentes após a morte. Em Filipenses capítulo 1, versículos 21 a 23, Paulo escreve: Porque para mim o viver é Cristo, e o morrer é ganho. Mas se o viver na carne me der fruto da minha obra, não sei então o que deva escolher. Mas de ambos os lados estou em aperto, tendo desejo de partir e estar com Cristo, porque isto é ainda muito melhor. Este trecho revela a convicção de Paulo de que a morte não é algo a ser temido, mas sim uma transição para uma existência mais plena e íntima com Cristo. Para Paulo, a vida terrena é uma oportunidade de servir a Cristo e produzir frutos para o reino de Deus. No entanto, ele também reconhece que estar com Cristo na eternidade é uma condição muito melhor. Esta visão é fundamentada na crença de que a alma do crente vai imediatamente para a presença do Senhor após a morte. Em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 8, Paulo afirma: Mas temos confiança e desejamos antes deixar este corpo para habitar com o Senhor. A visão de Paulo sobre a morte como ganho é fortalecida pela sua compreensão da ressurreição. Ele acreditava firmemente que, assim como Cristo ressuscitou dos mortos, os crentes também serão ressuscitados para a vida eterna. Em 1 Coríntios capítulo 15, versículos 42 a 44,
Paulo escreve: assim também a ressurreição dos mortos. Semeia-se o corpo em corrupção, ressuscitará em incorrupção. Semeia-se em ignomínia, ressuscitará em glória. Semeia-se em fraqueza, ressuscitará com vigor. Semeia-se corpo animal, ressuscitará corpo espiritual. Se há corpo animal, há também corpo espiritual. Esta esperança na ressurreição e na vida eterna com Cristo é uma fonte de grande conforto e encorajamento para os crentes. Ela nos lembra que, independentemente das dificuldades e sofrimentos que enfrentamos nesta vida, temos uma promessa gloriosa de estar com o Senhor para sempre. Em Romanos capítulo 8, versículos 38 e 39, Paulo escreve: porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor. Agora que entendemos a visão do apóstolo Paulo sobre a morte como ganho e estar com Cristo, vamos explorar o exemplo do ladrão arrependido na cruz e a promessa de Jesus. Não se esqueça de deixar seu comentário sobre o que você aprendeu até agora. Você já tinha considerado a perspectiva de Paulo sobre a morte? Compartilhe suas reflexões. O exemplo do ladrão arrependido na cruz e a promessa de Jesus. O exemplo do ladrão arrependido na cruz é uma das passagens mais poderosas e consoladoras do Novo Testamento. Ela nos oferece uma visão clara da graça e misericórdia de Deus e da promessa de vida eterna para aqueles que se arrependem e colocam sua fé em Jesus. A história é encontrada em Lucas capítulo 23, versículos 39 a 43. Enquanto Jesus estava sendo crucificado, 2 criminosos foram crucificados ao seu lado. Um dos criminosos zombava de Jesus, dizendo: se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Mas o outro criminoso, reconhecendo sua própria culpa e a inocência de Jesus, repreendeu o primeiro e disse: tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação? E nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que os nossos feitos mereciam, mas este nenhum mal fez. Então o ladrão arrependido fez um pedido simples e sincero a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. A resposta de Jesus foi imediata e cheia de graça: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Esta promessa de Jesus assegura ao ladrão arrependido que ele estaria com Jesus no paraíso naquele mesmo dia. Esta passagem nos ensina várias lições importantes sobre a vida após a morte e a salvação. Primeiro, ela mostra que a salvação é baseada na graça de Deus e na fé em Jesus, e não em nossas obras. O ladrão na cruz não teve a oportunidade de fazer boas obras ou viver uma vida justa, mas sua fé e arrependimento foram suficientes para garantir sua salvação. Segundo, a promessa de Jesus ao ladrão arrependido indica que a alma do crente vai imediatamente para a presença de Deus após a morte. Jesus disse: hoje estarás comigo no paraíso, sugerindo que não há um período de espera ou sono da alma, mas uma transição imediata para a presença de Deus. Terceiro, a história do ladrão arrependido nos lembra que nunca é tarde demais para buscar a misericórdia e o perdão de Deus. Mesmo nos últimos momentos de sua vida, o ladrão encontrou salvação e a promessa de vida eterna. Isso nos encoraja a nunca desistir de buscar a Deus, independentemente do nosso passado ou das circunstâncias em que nos encontramos. Finalmente, a resposta de Jesus ao ladrão arrependido nos dá uma visão clara do amor e da compaixão de Deus. Ele está sempre pronto para perdoar e acolher aqueles que se voltam para Ele com um coração sincero e arrependido. Agora que entendemos o exemplo do ladrão arrependido na cruz e a promessa de Jesus,
Vamos explorar a ressurreição de Jesus como prova da vida após a morte. Não se esqueça de deixar seu comentário sobre o que você aprendeu até agora. Você já tinha considerado o impacto desta história na sua compreensão da vida após a morte? Compartilhe suas reflexões. A ressurreição de Jesus como prova da vida após a morte. A ressurreição de Jesus é o evento central da fé cristã e a prova definitiva da vida após a morte. Este acontecimento extraordinário não apenas valida a divindade de Jesus, mas também oferece uma esperança segura de ressurreição e vida eterna para todos os crentes. Após sua crucificação, Jesus foi sepultado, mas no terceiro dia ele ressuscitou dos mortos. Em Mateus, capítulo 28, versículos 5 e 6, o anjo disse às mulheres que foram ao túmulo: "Não temais vós, porque sei que buscais a Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui, porque já ressuscitou, como havia dito. Vinde, vede o lugar onde o Senhor jazia. A tumba vazia é a evidência física de que Jesus venceu a morte." As aparições de Jesus ressuscitado a seus discípulos e a muitos outros também confirmam a realidade de sua ressurreição. Em 1 Coríntios capítulo 15, versículos 3 a 6, Paulo escreve: "Porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado, e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e que foi visto por Cefas e depois pelos 12. Depois foi visto uma vez por mais de 500 irmãos, dos quais vive ainda a maior parte, mas alguns já dormem também." A ressurreição de Jesus é a garantia de que todos os crentes também serão ressuscitados. Em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 20, Paulo afirma: "Mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos e foi feito as primícias dos que dormem." A ressurreição de Jesus é apresentada como a primeira de muitas, garantindo que os crentes também serão ressuscitados para a vida eterna. Além disso, a ressurreição de Jesus transforma nossa compreensão da morte. Em Romanos capítulo 6, versículo 9, Paulo escreve: "Sabendo que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre, a morte não mais tem domínio sobre ele." A vitória de Jesus sobre a morte nos dá a certeza de que a morte não é o fim, mas uma passagem para uma nova vida com Deus. A ressurreição de Jesus também nos dá poder e esperança para viver nesta vida. Em Efésios capítulo 1, versículos 19 e 20, Paulo ora para que os crentes conheçam a suprema grandeza do seu poder para conosco, os que cremos, segundo a operação da força do seu poder, que manifestou em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e pondo-o à sua direita nos céus. O mesmo poder que ressuscitou Jesus dos mortos está disponível para nós, capacitando-nos a viver vidas vitoriosas e cheias de propósito. Agora que entendemos a ressurreição de Jesus como prova da vida após a morte, vamos explorar como a ressurreição dos mortos se relaciona com as almas no céu. Não se esqueça de deixar seu comentário sobre o que você aprendeu até agora. Você já tinha considerado a importância da ressurreição de Jesus para a sua fé? Compartilhe suas reflexões. A relação entre a ressurreição dos mortos e as almas no céu. A ressurreição dos mortos é um evento crucial na escatologia cristã e está intimamente ligada à crença de que as almas dos justos já estão no céu. A Bíblia nos oferece uma visão clara de como esses dois conceitos se relacionam e complementam. Primeiramente, é importante entender que após a morte, a alma dos crentes vai para o céu para estar com o Senhor. Em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 8, Paulo escreve: "Mas temos confiança e desejamos antes deixar este corpo para habitar com o Senhor." Este versículo sugere que, ao morrer, a alma do crente vai imediatamente para a presença de Deus.
No entanto, a ressurreição dos mortos é um evento futuro, onde os corpos dos crentes serão ressuscitados e unidos novamente às suas almas. Em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 16 e 17, Paulo descreve este evento. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Este versículo nos mostra que os corpos dos crentes serão ressuscitados e transformados para se unirem às suas almas no céu. A ressurreição dos mortos é também um momento de transformação. Em 1 Coríntios capítulo 15, versículos 51 e 52, Paulo escreve: Eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados, num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta. Porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Esta transformação garante que os crentes terão corpos glorificados, semelhantes ao corpo ressuscitado de Jesus. A relação entre a ressurreição dos mortos e as almas no céu é um testemunho da esperança cristã na vida eterna. A ressurreição confirma a vitória de Jesus sobre a morte e a promessa de que todos os crentes compartilharão dessa vitória. Em Romanos capítulo 8, versículo 11, Paulo escreve: E se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo, também vivificará os vossos corpos mortais pelo seu Espírito que em vós habita. Este versículo reforça a certeza de que a ressurreição dos mortos é uma obra do Espírito Santo que habita nos crentes. Finalmente, a ressurreição dos mortos e a união das almas no céu apontam para o cumprimento final do plano de Deus para a redenção da humanidade. Em Apocalipse, capítulo 21, versículo 4, lemos: E Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Esta promessa de um futuro sem sofrimento e dor é a esperança última dos crentes, confirmada pela ressurreição dos mortos e a vida eterna com Deus. Chegamos ao final do nosso estudo sobre o que acontece com a alma após a morte, e espero que você tenha aprendido muito sobre o que a Bíblia ensina sobre este tema tão importante. Vimos que a morte é uma transição, não um fim, e que nossas decisões terrenas influenciam nosso destino eterno. Exploramos o estado dos mortos, a ressurreição, o juízo final, o lago de fogo e a nova Jerusalém. Entender esses conceitos pode transformar nossa vida e nossa relação com Deus. Devemos viver com propósito, buscando agradar a Deus em tudo o que fazemos e compartilhando o Evangelho com os outros. Se este vídeo te ajudou, não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal para mais conteúdos sobre histórias bíblicas e crescimento espiritual. Deixe seu comentário sobre o que você aprendeu e como você tem buscado fortalecer sua relação com Deus. Vamos crescer juntos na fé.